vamos entender o seguinte, pessoal. Existe o cenário ideal e existe o que é de fato que acontece. Qual seria o cenário ideal hoje de você estar usando o Bitcoin? É que nós viéssemos viver somente com Bitcoin. Esse é o maior objetivo das criptomoedas. Então, no cenário ideal, eu iria lá no Rodrigo, cortaria o cabelo, falava assim: Rodrigo, qual é a sua carteira? Qual moeda que você aceita? Qual criptomoeda que você aceita? Ele ia falar: aceito Bitcoin, alguns lugares aceitam só Bitcoin, outros vão aceitar outras criptomoedas. Falei: pronto, me dá sua carteira aí, então mostra o QR Code. Eu ia lá, ia somente transferir as criptomoedas para essa pessoa. Esse é o cenário ideal. Esse é o cenário aonde a gente tem que estar trabalhando em prol disso. Porque já existem muitos lugares hoje que isso já acontece. E posso falar para você que bom que isso ainda não está acontecendo. Não na proporção que nós viemos ainda perceber visualmente. Porque quando isso acontecer, quem vai ganhar muito dinheiro é quem levou essas ferramentas para essas pessoas. Então hoje nós temos a faca e o queijo na mão para poder tirar proveito da falta de informação, da falta de consciência, da falta de ferramentas, de pessoas entenderem as ferramentas, né, o conhecimento em relação às criptomoedas. Eu vou mostrar algumas notícias para vocês verem que tudo que eu vou mostrar agora, ele não aconteceu sozinho. Tiveram pessoas que trabalharam em prol para que isso acontecesse. E com certeza essas pessoas vão ser as mais beneficiadas. Se você entender o que eu estou querendo dizer aqui, você pode se preparar porque você vai ganhar muito dinheiro nesse mercado. Não é pouco não, é muito dinheiro nesse mercado. Então, qual é o ideal? Eu não precisar mexer com dinheiro. Eu consegui fazer tudo através do quê? Do celular e de uma carteira. Eu simplesmente vou lá: Brandão, fez um serviço no sofá aqui comigo. Brandão, qual é a tua carteira aqui? Qual é a moeda que você está aceitando? A criptomoeda? Ah, ele vai falar. Bitcoin. Pronto. Pronto. Eu falo assim: pô, vou mandar aqui, eu acho melhor te mandar na BNB. Qual é a rede que você tem? É BNB mesmo? É, pronto, cadê? Me dá a tua carteira aí. Pronto, paguei, acabou. Quando isso acontece, sou eu e o Brandão, ninguém mais. Isso se chama privacidade. Só eu e o Brandão vamos saber que essa transação aconteceu. Acabou. E aí que tá o X da questão. Porque a partir... ano que vem tem que cobrar uma taxa direto no Pix, né? É aí que tá a questão. Quando você coloca um intermediário, seja o banco, o governo, o que lá for, esse intermediário vai causar um imposto a mais. Por que eu estou falando isso? Vamos entender aqui, que aí no final eu vou passar a visão para vocês. Para não pular a etapa, vamos entender aqui, porque aí no final eu vou dar o pulo do gato para vocês e como que vocês vão ganhar muito dinheiro com isso. Tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa aqui, ó, vamos entender o mercado. O que está acontecendo no mercado? Olha aqui, ó, casa de câmbio passa a aceitar Bitcoin para comprar dólar. Então significa que eu posso viajar para um lugar, ir lá na casa de câmbio. Eu não fui com dinheiro nenhum. Lógico que tem lugar que você precisa levar um mínimo. Ok, você pode levar o mínimo. Mas eu não fui com mais dinheiro nenhum. Eu posso ir lá na casa de câmbio, pagar com Bitcoin, com criptomoeda, e ela me dá na mão o dinheiro que eu preciso, seja dólar, euro, real, o que for. Olha que coisa interessante. Isso já acontece. Isso já acontece. Tanto é que essa notícia aqui é desde 2019. Olha que coisa interessante. Então isso já acontece. Muita gente não sabia. Por que não sabe? Porque não está no meio. Se você não está no meio de quem está estudando, se você não está no meio de quem está participando, se você não está envolvido, logicamente tudo que você ouvir, fala: caraca, eu não sabia disso. Mas a gente vai, eu vou estudando uma coisa, o Marco vai estudando outra, a gente vai se ajudando, entendendo, porque nós somos o quê? Uma comunidade. Então aqui você já pegou uma notícia. Olha a outra informação aqui, ó. Brasil está, olha só, essa informação é de 2025, do mês 3. Brasil está em segundo lugar no crescimento. Não é em quantidade, mas no crescimento. É o segundo lugar que mais cresce em volume de criptomoedas, segundo a Lemon.
Então está dizendo aqui, a América Latina, sem dúvida, é uma das regiões que mais abraçou as criptomoedas. E aqui o Brasil está no topo do ranking, né, aqui na América Latina. De acordo com algumas pesquisas, a região registrou um crescimento superior a 40% no volume de criptoativo recebidos em 2024. Então, em relação a 2024, o número de pessoas que aderiram às criptomoedas é 40% em relação a 2024. O público mostra cada vez mais interesse em projetos de tokens, principalmente pelo potencial de inovação, oportunidade, diversificação que esses ativos digitais oferecem. Especialistas em economia e tecnologia acreditam que em um período de estabilidade no mundo, muitos latinos-americanos recorrem às criptomoedas como forma de proteção contra a inflação e desvalorização cambial. Então, as pessoas começam a entender que entrar nas criptomoedas você estava se protegendo contra a inflação e a desvalorização cambial. As pessoas começam a pensar mais, começam a refletir. E até porque no Brasil é um negócio meio que engatinha, porque as pessoas não estão acostumadas a falar sobre dinheiro. Você ouve falar sobre futebol, você ouve falar sobre política, você ouve falar sobre religião, mas sobre dinheiro é difícil. Você precisa estar num grupo seleto para você começar a ouvir falar sobre dinheiro. Porque a maioria não sabe mexer com dinheiro. Como é que ele vai falar? Então, quando você está num grupo que você começa a falar sobre dinheiro, sobre economia, aí as coisas começam a fluir. Então, aqui você já está percebendo que cada vez mais o brasileiro vai começando a querer entender sobre criptomoedas. Por causa das notícias, por causa de um amigo, independente do que for, ele vai começando a despertar. Poxa, já ouvi falar dessa aí, mas eu não sei como é. E aí ele vai começando a buscar essas informações. Vê mais uma aqui. Pagamentos com criptomoedas crescerão quase 200% até 2030. Moedas digitais são a opção de serviço e compra do dia a dia. Cidade em que o comércio mais aceita Bitcoin no mundo fica no Brasil. Olha só. Então você começa a perceber que não é uma especulação. Não é uma... Ah, será? Não existe será aqui não, pessoal. É você entender do mercado. É você entender o que já está acontecendo. Você entender o rumo que está tomando as coisas. Então aqui na tendência das criptomoedas, você percebeu na informação anterior que quanto mais um país vai afundando, a tendência é as pessoas aderirem às criptomoedas para se proteger da inflação e da questão do câmbio. Aí você vê aqui, Rolante faz história. Cidade Gaúcha é a primeira capital estadual do Bitcoin no Brasil. Então aqui, acredito que aquela informação lá é sobre Rolante. Né? Rolante se tornou a cidade com o maior número de adoção de Bitcoin do Brasil. Então lá você faz um lanche, você vai a manicure, você vai no restaurante, você paga com Bitcoin, com criptomoedas. Eu vou deixar isso aqui no finalzinho aqui, porque eu vou voltar para essa informação. Olha a outra aqui, Rolante é declarada a capital do Bitcoin. Reconhecimento da cidade de Rolante foi sancionado por Eduardo Leite, município com 20 mil habitantes, foi somente declarado a capital do Bitcoin. Então aqui depois você pode pesquisar, que é um lugar que você faz tudo praticamente com o Bitcoin. Aí tem outra aqui, ó, a pequena cidade do interior paulista que está virando uma gigante do Bitcoin. Com 79 estabelecimentos, a turística Santo Antônio do Pinhal se aproxima da Gaúcha Rolante, líder do ranking global de estabelecimentos comerciais que aceitam a criptomoeda. Vamos lá que você vai entender por que eu trouxe essas informações. Aí tem outra aqui que agora está entrando na briga. Todas as cidades agora estão querendo ser a capital do Bitcoin. Olha só que coisa interessante. Belo Horizonte e Rolante são decretadas as capitais do BTC. Então você viu Rolante, você viu lá no São Paulo, agora você está vendo Belo Horizonte. Então agora são decretadas as capitais do BTC no Brasil. Bitcoin amplia força no Brasil. Além do comércio, Rolante também é conhecida por sediar a Bitcoin Spring Festival, um evento anual que atrai empreendedores e especialistas para discutir avanços e desafios no setor. Olha que coisa interessante. Aí você vem aqui, cidade dos bitcoins, criptomoeda vira opção de pagamento em município do Rio Grande do Sul. Olha só, 40% dos estabelecimentos comerciais de Rolante, a 100 km de Porto Alegre, aceitam criptomoeda. Sabe o que é isso? 40%. Você imagina quando no Rio de Janeiro 40% do estabelecimento aceitar Bitcoin, criptomoeda. Você imagina em Salvador, quando isso acontecer. Você imagina Aracaju. Você imagina quando na tua cidade
40% dos estabelecimentos aceitarem criptomoedas. Vamos lá. Brasil ganha nova cidade na Serra da Mantiqueira para fomentar turismo com criptomoedas. Santo Antônio do Pinhal se inspirou no histórico de Rolante, do Rio Grande do Sul. Então, Rolante já está virando uma referência e isso vai cada vez mais o quê? Fomentando. Tem que ter um estopim, tem que ter um start. Por exemplo, um cara, depois desse treinamento, ele vai falar assim, poxa, como é que eu ainda não aceito o Bitcoin? Como é que ainda não tem uma placa no meu estabelecimento assim, ó, eu aceito Bitcoin e criptomoedas? Qualquer estabelecimento que aceitar vai ficar conhecido. Aqui, ó, Bitcoin e criptomoedas são aceitos em mais de 20 lojas em shopping de Florianópolis. Outra aqui, ó, Belo Horizonte se torna a capital do Bitcoin no Brasil. E aí você tem aqui, ó, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Poxa, Thiago, eu aceito criptomoedas e Bitcoin. Aqui, ó, você pode pesquisar. Existem hoje aplicativos que quem usa Bitcoin vai querer pagar com o quê? Com Bitcoin. Quem usa criptomoeda vai querer pagar com o quê? Com criptomoeda. E para você que é um comerciante que aceita criptomoeda, é melhor ainda. Porque não vai precisar você fazer outros trâmites. Então aqui você... Oi. Ou seja, olha só, eu tive uma época que eu estava recebendo Bitcoin, um negócio estofado aqui, mas o que acontece? Muita gente ficava cabelo por causa da taxa. Vamos lá, deixa eu entrar nesse detalhe. Hoje, de fato, se você quiser mandar Bitcoin, o Bitcoin ele não é ideal para você fazer pagamentos, somente pagamentos baixos. Porém, hoje existe uma camada do Bitcoin, porque uma moeda, uma criptomoeda, eles criam algumas camadas. E cada camada é uma rede diferente. Então, por exemplo, hoje você pode transacionar Bitcoin através da rede Liquid. Na rede Liquid, é muito mais barato do que você aceitar Bitcoin pela rede tradicional, pela rede principal. Então, muita gente hoje, quando vai aceitar Bitcoin, ela aceita pela rede Liquid. Então, você já pode ter uma carteira que aceita Bitcoin pela rede Liquid. Pode falar. Eu já vi transações de milhões, 50 milhões de Bitcoin e descontar frações de centavos, né? Depende também do momento da rede, se está cheio o bloco, se está vazio. Se estiver vazio é mais barato, se estiver cheio já cobra um pouco mais caro. Mas, principalmente para quem vai transacionar muito, um valor muito alto, é interessante mandar pela principal, porque o valor que você vai pagar é irrisório. Mas valores baixos, um corte de cabelo, um serviço de estofado, aí você vai aceitar na rede Liquid. Tá? Até aqui, eu estou falando a forma do objetivo do Bitcoin. Eu vou trazer aqui mecanismos enquanto isso não acontece. Mas o objetivo que eu estou falando aqui com vocês é o objetivo do Bitcoin. É isso, é P2P, é eu e você. É você aceita Bitcoin, eu te pago com Bitcoin. Pronto, show de bola, acabou. Esse é o objetivo. Tem outras maneiras? Tem. Eu vou falar para vocês aqui. Porém, eu preciso entender qual é o ideal. O ideal é você, olha, almoçar num restaurante e falar, aceita Bitcoin? Aceito. Qual a criptomoeda? É Bitcoin, ou BNB, ou SDT. Pronto, eu vou pagar em USDT. Gera uma carteira aí que eu vou te pagar agora. Esse é o ideal. E é em cima disso que a gente vai ganhar dinheiro e trabalhar em cima disso. Que eu vou falar para vocês aqui mais para frente. Então existe hoje aplicativos aqui, ó, ferramentas online, ó, CoinMap. Então você que tem um estabelecimento, você tem que ter um aplicativo como esse. É irônico, né? Você trabalha com Bitcoin, mas não aceita Bitcoin ainda. É ironia demais, né? Bitcoin, quando eu falo Bitcoin, são todas as criptomoedas, tá? Então aqui, quem usa Bitcoin geralmente tem um aplicativo como esse. Pô, deixa eu ver um restaurante aqui próximo para me ver onde que eu vou comer. Pô, moro aqui perto, será que tem alguém que corta cabelo? Pô, tô querendo comprar um peixe, tô querendo comprar um camarão, será que por aqui perto tem alguém que aceita criptomoeda? Pronto, CoinMap. Tem o outro aqui, ó, BTC Map, que aqui é só Bitcoin. Aqui são criptomoedas. E aqui só Bitcoin. Então depois dá uma pesquisada. Aqui, ó, Light Network. Lembra que eu falei da Light Network? É pessoas que transacionam Bitcoin através da Light Network. Né? O site que reúne todas as lojas que aceitam Bitcoin por meio da rede Light Network. Então, estudem isso, busquem essa informação, inove. E aqui é o que eu falei. Que eu ia chegar no X da questão. Porque aí você fala assim, esse é o ideal, Thiago. Só que aqui na rua ainda ninguém quase aceita Bitcoin, eu não tenho como chegar. Tem as outras opções. Mas o fato de ainda não ter pessoas na sua rua, ou no seu bairro, na sua cidade, que ainda não aceitam Bitcoin, dessa maneira que eu tô falando, tá, pessoal? Dessa maneira. Porque tem outras formas que a pessoa vai aceitar sem perceber. Ela vai pagar sem perceber, mas eu tô falando dessa maneira.
É você que vai levar essa bandeira para essa pessoa. Através dessa bandeira, você vai trazer essa pessoa, ela vai ter a sua confiança, porque ela entende a partir daí que você entende do mercado, e por isso, quando se falar em criptomoedas, ela vai procurar quem? Você. Então, com certeza, você tem um amigo que é dono de uma padaria, você tem um amigo, uma amiga que é um barbeiro, de repente a pessoa é manicure, que a pessoa é um borracheiro, tem um dono de restaurante. Por que você ainda não, em vez de você chegar nessa pessoa e querer ficar colocando ela no negócio, por que você não apresentou as vantagens de aceitar o Bitcoin no estabelecimento dela? Porque uma vez que ela entende a vantagem de ter Bitcoin, você acha que ela não vai querer multiplicar os Bitcoins dela? Você acha que ela não vai querer multiplicar as criptomoedas dela? Ela vai entender as vantagens dela usar uma criptomoeda. Aí eu falei um pouco, proteção da inflação, proteção cambial, entre outras vantagens, o anonimato, a privacidade. Quanto mais você tiver buscando informação, participando dos treinamentos, participando das lives e pegando esses insights, mais você vai começar a ser visto na comunidade como o cara que entende sobre esse mercado. Quando ela pensar em investir, você acha que ela vai procurar quem? Quando ela passar uma propaganda, alguma coisa sobre um aplicativo, quem que você acha que essa pessoa vai estar buscando? Aí você tem outras coisas. Por exemplo, o que eu vou implantar aqui? Nós vamos nos reunir, a ideia é pelo menos uma vez por semana, mas pelo menos de 15 em 15 dias nós vamos nos reunir no shopping. Eu já mandei fazer a camisa, quem não pediu a camisa e o boné, pelo menos um ou outro, só vou poder pedir a camisa, ou só vou poder pedir o boné, não importa. Mas tem que estar com alguma coisa que as pessoas olhem e falem assim, quem são esses caras aí? Que negócio é esse de Bitcoin? Uma reunião, um encontro ali para poder o quê? Isso já acontece em outros países. Venezuela estão fazendo muito isso, Paraguai estão fazendo muito isso. Eles criam eventos para ensinar as pessoas a cadastrar uma carteira. Não precisa necessariamente a gente fazer uma coisa de divulgação. Só o fato de a gente estar junto num lugar já vai fazer um barulho. Com certeza vai ter gente que vai chegar e falar assim, vem cá, por que está escrito na sua camisa invista em e tem o negócio do Bitcoin aí? Por que tem esse negócio no seu boné aí escrito invista em? Vai ter gente que vai te parar na rua para perguntar, como fizeram isso comigo no evento. O João estava de prova aí, que me perguntaram no evento, como é que investe nisso, como é que é, eu sempre quis e eu tenho essa dúvida. E aí você pode, por exemplo, marcar um almoço num final de semana ou uma vez por mês para confraternizar com a galera do teu bairro, da tua cidade, o que for. E aí, lógico, você vai filmar, vai tirar foto, vai fazer várias coisas. E isso vai acabar dando para você o quê? A autoridade. O que vai acontecer? Você vai começar a movimentar o mercado. Pessoas vão começar a usar o Bitcoin por causa de você, pessoas vão começar a aceitar Bitcoin por causa de você. E aonde você acha que isso vai parar? Daqui a pouco vira um rolante da vida. Daqui a pouco vira Belo Horizonte da vida. E as pessoas vão falar de quem? Rapaz, foi o Eduardo que trouxe aqui para a área aqui, esse negócio aqui. Agora todo mundo está aceitando. Foi o Marcos, foi o Brandão, foi fulano, foi ciclano. Ou você aproveita essa lacuna, ou outra pessoa vai aproveitar. Vai começando a fazer um barulho no Instagram. Não precisa diretamente você chamar pessoas para poder entrar no negócio. Não precisa chamar pessoas para investir. Coloca notícias que você acha interessante e notícias que vão impactar pessoas no Instagram. Isso já vai trazer bastante gente para perto de você. Pessoas que já investem. Pô, cara, tu investe em Bitcoin? Não sabia, não. Pô, que legal. Às vezes um parente teu, um amigo teu, um conhecido teu, alguém que de repente só tá te seguindo. E aí você, pô, bacana, cara. Vamos marcar pra gente conversar, trocar uma ideia. Então, se você não for a pessoa que vai balançar a bandeira, não se preocupe. Vai ter outra pessoa que vai balançar a bandeira no seu lugar. Não tem problema, fica tranquilo. Mas quem vai ganhar dinheiro de verdade é aquela pessoa que dissemina essa informação. Você não tem que ficar batendo boca com pessoas. Você vai, através da sua conversa, você vai saber se a pessoa é uma pessoa mente fechada ou mente aberta. Se eu começo a explicar para a pessoa e a pessoa, mas é isso, mas aquilo, pronto, filho, acabou. Eu não vou discutir com você. O negócio já está acontecendo, as coisas já estão acontecendo. Se você não quiser, tem problema. Você vai fazer agora, sendo pioneiro, ou você vai ser obrigado a fazer depois. Eu cheguei a falar outra vez com o Rodrigo, que a gente estava falando sobre que quando essas coisas acontecerem aí no Drex, que vai ter que pagar mais imposto, ele até comentou, mas Thiago, se o cara quiser, o prestador de serviço vai simplesmente aumentar o valor. Quem vai sobrar é para o cliente, sim, mas se ele tiver vendo com criptomoeda, ele não precisa aumentar o valor, porque ele não vai sofrer essa taxação toda.
Então ele vai ser um diferencial tanto no preço como ele vai aceitar Bitcoin, criptomoeda. Então é importante a gente abrir a mente e ter essa percepção, cara. Quanta coisa você vai poder oferecer através das criptomoedas? Então tem muito treinamento, eu vou finalizar por aqui, tem muito treinamento para a gente fazer. Por exemplo, Thiago, como até o Eduardo falou, que a pessoa pode usar, por exemplo, hoje eu estou usando esse cartão aqui, porque eu busco o máximo de privacidade possível. Esse cartão aqui, ele não está no Brasil, ele está num país, eu não lembro agora o nome, que ele não reporta o que você faz. E é muito importante, depois a gente vai ter esse tipo de treinamento, qualquer lugar que você deposita o teu dinheiro, por exemplo, Binance, você foi lá, depositou dinheiro, pronto, a Receita já sabe que você tem aquilo ali. Se você tem um contador, se você está pagando as taxas tudo bonitinho, eu até indico você a fazer isso, então, tranquilo. Agora, vamos entender alguma coisa aqui. Quando o cara começa, ele pode começar de qualquer jeito. Agora depois ele tem que ir aprendendo. Vamos lá, vamos entender o seguinte. Existe um limite de 35 mil reais de isenção de imposto. Até 35 mil reais de lucro no mês, não precisa pagar imposto. Mas isso só serve para corretoras brasileiras. Se você faz um saque na Binance, na Bybit, ou seja o que for, você tem que pagar imposto independente do valor. Esses 35 mil não servem de nada para você. Porque você está fazendo uma transação internacional. Sabia disso? Então, se você vai sacar o dinheiro, o interessante é você sacar por uma corretora nacional. Se você vai sacar, existem outras maneiras. Eu, como falei, geralmente a pessoa não saca o Bitcoin. Ela faz um P2P. Vamos supor que o Daniel, eu não faço isso, mas se eu fosse um P2P, o Daniel fala assim, Thiago, tô querendo vender meus Bitcoin. Eu falo, pronto, eu vou te vender, eu vou te pagar X. Aí pronto, ele pagava, eu recebia e mandava pro Pix dele. Pronto, você não vendeu Bitcoin, você recebeu um Pix. E existem outros sites que você consegue fazer isso também. Por exemplo, eu botei lá no grupo esse site aqui, ó. Então aqui, por exemplo, você não precisa transformar o Bitcoin em real. Você pode usar suas criptomoedas para pagar um boleto. Você pode usar as criptomoedas sem precisar sacar para fazer um Pix para alguém. Você pode recarregar seu celular com criptomoedas, um cartão presente, né? E entre outras, aqui, por exemplo, você pode cartão de transporte, você pode recarregar, cartão de presente, recarga de TV e celular. Tem outras, depois eu vou buscar outras ferramentas que você também pode usar. Então, por exemplo, um cartão, como eu falei, do cartão, eu jogo dinheiro, se é um dinheiro que eu vou usar para pagar alguma coisa, um pão, coisa e tal, que eu posso usar um cartão, para que eu vou sacar o dinheiro, eu te digo, eu te pergunto. Eu mando para cá. Inclusive, depois se vocês quiserem, deixa eu ver aqui, tem um link de indicação que depois você pode estar indicando também. Cadê? Invite Friends. Vou botar aqui, quem quiser cadastrar nesse cartão. Depois eu vou fazer o tutorial, mas aí já deixa cadastrado, tá? E o que acontece? Eu ganho 3% de cashback nele. Então, além de... Olha só, vou explicar. Além de não pagar IOF, no teu cartão comum você paga IOF. Você sabia disso? Se você comprar fora do Brasil. Esse tipo de cartão, ele se adapta ao país que ele está. Então, se ele está no Brasil, ele vai pagar em BRL. Se ele está nos Estados Unidos, ele paga em USDT. Se ele está em tal lugar... Então, ele se adapta. Não paga IOF. Fizer uma compra num site que tem que pagar o IOF, você não paga, porque você está pagando com esse cartão. E além disso, ele te dá 3% de cashback. Como que eu recarrego ele? Porque a recarga dele, depois eu vou fazer um vídeo explicando direitinho. Ele está em inglês, você vai ter que traduzir. Tem um vídeo que eu explico aqui, o Vault. Adicionar fundos aqui, aqui eu ganhei SRC. Fiz uma compra, né, recebi. Então adicionar fundos, ele manda pergunta isso aqui, ó, você pode conectar também na tua carteira. Você escolhe a rede, não tem o BNB. Você vai mandar o SDC, você pode mandar qualquer tipo de moeda aqui, que ele já converte quando recebe. Ele vai virar o SDC e na rede base. Mas, Thiago, eu não tenho a rede base. Aí você vai usar esse site aqui. Mas, Thiago, é muito complicado. Complicado é você ter que pagar 24, 28, quase 30% de imposto de renda. Isso que é complicado. Isso aqui não é complicado não, pô. E até porque vai virando automático. É aqui eu simplesmente mudo, eu vou enviar, eu vou escolher a moeda que eu quero enviar. Geralmente é o SDT, né, que a gente recebe, da rede BNB, esse amarelinho BNB. E mando para lá no SDC. Não vou fazer aqui, porque tem vídeo lá explicando como usa essa plataforma, como enviar criptomoeda de forma anônima. Mas é só para você entender aqui. E aqui, cadê? Aqui eu tava o SDC.
A rede base aqui, ó, rede base. Então lá vai aceitar a rede base. Pronto. Aí eu venho aqui, simplesmente vou copiar o endereço da rede base, vou botar aqui, vou colar, que eu estou falando o seguinte, eu vou enviar o SDT da rede BNB e quero receber o SDC nesse endereço aqui. Pronto. Aí você clica em Swift, aí ele vai te mandar o endereço para você enviar o SDT. Aí você vai enviar o SDT da rede BNB, aí você vai copiar lá, vai lá na sua MetaMask ou na sua Token Pocket, vai copiar isso aqui, ó. Se tiver no computador que nem eu aqui, eu não preciso nem copiar, é só pegar a Token Pocket e ler o QR Code. Mas se for copiar, você copia. Então, o João perguntou, quer um lugar para sacar? Novadax, que é barato, que é brasileiro. Como falei, se você saca por empresa americana ou por lá de fora, vocês vão entrar na malha fina. Você tem que sacar por onde? Por uma empresa brasileira, aí entra nos 35 mil. Limite. Aí você tem até 35 mil no mês para poder sacar. Aí tem até uma indicação aqui que você pode indicar a pessoa. Então, por exemplo, no caso, a gente usa muito a BitBank, né? A gente usa muito a BitBank porque ela é boa para comprar, para enviar. Mas para sacar, o João já testou e viu que não é muito boa. Cobrou quase R$ 80, não foi, João? Foi R$ 80, né? Então essa é boa, por quê? Porque ela tem uma taxa baixa